Esse vídeo é o vídeo da nossa série que nós começamos na semana passada, mas, juntamente com essa série, nós estamos em uma jornada de 40 dias, onde nós estamos orando por alguns objetivos específicos. Durante esses 40 dias, nós teremos algumas programações especiais, como, por exemplo, na próxima quarta-feira, a gente vai ter o Dia da Família, a gente vai passar um dia todo junto, é um feriado e a gente vai estar junto ali. Nós teremos no próximo domingo um culto de ação de graças. E por que 40 dias? Isso não tem nenhum significado místico, nenhum significado especial, mas isso aponta para um momento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele passou 40 dias no deserto e ele foi tentado pelo inimigo, como nós vimos na semana passada, na exposição da palavra, sobre aqueles 40 dias que o Senhor foi tentado e a forma como ele venceu, a forma como ele respondeu à tentação, através da palavra de Deus, e a gente aprendeu que havia um propósito específico, onde o Senhor Jesus ele se identificou com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, embora ele fosse Deus, embora ele não tenha pecado, onde o pecado não era uma possibilidade para ele, havia um propósito específico para que o Senhor mostrasse para nós, se identificasse conosco nas nossas debilidades e mostrasse que, da mesma forma, nós somos equipados pelo Espírito Santo de Deus para vencer as tentações através da palavra de Deus. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós ficamos 3 meses falando sobre o relacionamento entre os irmãos, o relacionamento entre as pessoas da igreja, a importância, o quão espiritual é a comunhão, o quanto isso é um assunto espiritual, a questão da comunhão, o serviço ao próximo. E nesses 40 dias, nessas 5 semanas, nós vamos falar sobre a importância do nosso relacionamento, aprofundar o significado do nosso relacionamento com Deus. Porque, na verdade, a nossa comunhão com o próximo é resultado desse relacionamento que nós temos com o Pai. E hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental no nosso relacionamento com Deus, que é a oração. E por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, onde a gente vai falar um pouco a respeito da oração, em algumas palavras de Jesus a respeito desse tema. Mateus 6, do versículo 6 ao versículo 8. O texto vai ser projetado ali, você pode acompanhar, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, você mantém ela aberta. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você pode se assentar. Essas palavras de Jesus, nesses versículos 5, 6, 7 e 8, são as palavras que antecedem a oração do Pai Nosso. O momento em que Jesus ensina a famosa oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus nos ensina, o modelo de oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Eu tenho um amigo, pastor lá em Recife, que ele fez uma série de mensagens sobre o Pai Nosso, que ele colocou como tema. Pai Nosso, todo mundo sabe. Então, até mesmo aquelas pessoas que não frequentam uma igreja, em algum momento já ouviram a oração do Pai Nosso. Às vezes, numa partida de futebol, quando tem ali aquela filmagem, no momento após uma conquista, ou às vezes uma filmagem no vestiário, quando os atletas estão se preparando para entrar em campo, é comum
a gente vê aquele grupo reunido fazendo uma oração do Pai Nosso. Talvez você, em alguma atividade escolar ou até mesmo num ambiente de trabalho, você já tenha visto um grupo de pessoas se reunindo para fazer essa oração do Pai Nosso. Jesus, antes de ensinar essa oração, antes de falar sobre essa oração, ele fala a respeito da oração. Ele vai ensinar. Antes de ensinar essa oração, o Senhor Jesus ele não ensina simplesmente o que nós devemos dizer, mas ele não diz simplesmente quais palavras nós devemos usar, mas ele também fala o que é oração e como nós devemos orar, qual deve ser a nossa atitude diante da oração, diante do momento de oração. Ele também vai falar a respeito sobre o Pai a quem nós dirigimos a nossa oração. O Senhor Jesus ele vai falar sobre aquele que ouve as nossas orações. Ele vai falar que nós oramos ao Pai. Por isso, a importância dessas palavras antes dele falar sobre oração. O Senhor Jesus ele está falando a respeito da identidade do Pai. Porque se a gente não conhecer quem é Deus que ouve as nossas orações, nós corremos o risco, ou certamente iremos orar de forma completamente equivocada. Então o Senhor Jesus, ele fala essas palavras e ele fala sobre a singularidade e a identidade de Deus. É interessante a gente observar que naquela época, as pessoas, a ideia de não acreditar na existência de um Deus, não era muito comum. Na verdade, na época de Jesus, o mundo era um palco de muitos deuses. As pessoas criam nos mais diversos deuses naquela época. Existia uma infinidade de deuses, de divindades, que as pessoas criavam. Então as pessoas... Talvez o grande problema não era exatamente acreditar na existência de um Deus, mas crer que existia o Deus de Israel, o Pai de Jesus, e também a forma como as pessoas se relacionavam com seus deuses. As pessoas não tinham a ideia de um Deus que era Pai. E a narrativa bíblica tem esse propósito, muito mais de convencer as pessoas em acreditarem em um Deus, até porque o convencimento da existência de Deus se dá através do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, mas a narrativa bíblica tem o propósito de apresentar a singularidade e a identidade de Deus. Jesus chama Deus de Pai, o que era para aquelas pessoas um absurdo, uma vez que nenhum outro Deus possuía essa identidade, a identidade de ser um pai. Nenhum outro Deus possuía esse tipo de relação com seus adoradores. Nenhum outro Deus se relacionava com os seus adoradores como filhos. Outra coisa que a Bíblia também nos revela é que esse Deus que é Pai, ele também é único. A Bíblia não prova que o Deus Pai é um Deus melhor do que os outros deuses. A Bíblia fala que, na verdade, só Ele é Deus, que Ele é o único Deus. A Bíblia não está falando que o Deus, esse Deus que é Pai, Ele é mais poderoso do que os outros deuses. A Bíblia fala que esse Deus que é Pai, Ele é todo-poderoso. A Bíblia não está falando que o Deus de Israel, o Deus, o Pai de Jesus, é melhor do que os outros deuses. O que a Bíblia está falando é que somente Ele é Deus e que todos os outros deuses, na verdade, não passam de falsos deuses, que eles são ídolos. E a importância de Jesus falar sobre quem é Deus reflete diretamente na forma como nós oramos e o significado que a oração tem para nós. Um Deus que é Pai, obviamente, nos vê como filhos. Então, nós nos dirigimos a alguém que nos ama de forma muito profunda. Um Deus que é único,
também nos mostra que se relaciona conosco diferente dos outros deuses ou dos ídolos. Um ídolo, ele precisa ser servido. Ele precisa de que ofereçam a ele o quê? Sacrifícios. Um ídolo espera serviço como meio para os seus adoradores se achegarem a ele. Mas o Deus que é Pai é um Deus que contraria essa lógica, que toma a iniciativa e serve, e se sacrifica, que toma a iniciativa para que a gente possa se achegar a Ele. A Bíblia tem como objetivo acabar com a idolatria e nos colocar de joelhos diante do único e verdadeiro Deus. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala aqui nessas palavras, no versículo 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Ou seja, vocês não devem orar como os pagãos, porque os pagãos, eles oram a ídolos. Aquele que eles dirigem as suas orações, se relacionam com eles de uma forma completamente diferente que o nosso Deus, o nosso Pai, se relaciona conosco. Então, logo, o Senhor Jesus ele está desconstruindo com a idolatria, mostrando a singularidade de Deus, mostrando que a nossa oração é diferente porque o nosso Deus ele é único. A oração de um filho de Deus é diferente da oração de um pagão, porque o nosso Deus não é como os outros deuses ou como os ídolos dos pagãos. Os ídolos exigem sacrifícios, precisam ser conquistados, precisam ser convencidos de algo. O Deus que é Pai é aquele que não exige um sacrifício para ser conquistado, mas é aquele que se sacrificou para nos alcançar. Não é um ídolo que precisa ser convencido, mas é aquele que nos convence de que somos pecadores e que precisamos dele. E o grande problema na oração é quando nós não conhecemos a identidade e a singularidade desse Deus. Quando nós não conhecemos quem de fato Deus é. Quando a gente não conhece a singularidade e a identidade de Deus, certamente nós vamos nos relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo. Porque nosso coração ele é cheio de justiça própria. E a gente automaticamente vai achar que através do nosso sacrifício, através do nosso desempenho religioso ou moral, nós temos o poder de convencer, de comover, de conquistar esse Deus. Porque o nosso coração ele é assim. O pecado nos torna assim, cheios de justiça própria, seres egocêntricos, com o desejo de sermos os nossos próprios salvadores. Só que não é assim que Deus se relaciona conosco. Por isso Jesus diz, também não orem como os hipócritas, que oram em público a fim de demonstrar, de convencer os outros do seu desempenho religioso. E o Senhor Jesus fala, eles já receberam a recompensa deles. Por quê? Porque o objetivo da oração deles é justamente impressionar aqueles que vêm. Impressionar as pessoas. Então eles já foram recompensados. O objetivo daquela oração já foi atendido. Mas aquele que ora ao Pai, aquele que conhece a identidade e a singularidade desse Deus que é Pai, ele faz diferente. Ele não está preocupado com o espetáculo religioso. Ele não está preocupado em ser reconhecido pelos homens. Mas ele está preocupado em ter um relacionamento íntimo e sincero com esse Deus que nos adota como filhos. O Senhor Jesus fala, não orem como os hipócritas. O seu desempenho religioso
pode até sensibilizar ou impressionar uma multidão de pessoas. Os ídolos que as pessoas criaram, talvez tenham essa expectativa. Mas esse Deus que é Pai, que é diferente dos ídolos, Ele não precisa ser convencido de algo. Ele é conhecedor de todas as coisas. O Deus que é Pai, Ele espera uma outra atitude dos seus filhos na oração. Ele diz o seguinte: quando for orar, se tranca no seu quarto, vai para o seu quarto em secreto. E quando a gente pensa em quarto secreto, quando a gente vê o Senhor Jesus falando sobre essa oração secreta, duas palavras me vêm à mente: intimidade e silêncio. Contrariando completamente a lógica da oração de quem? Dos hipócritas. Que era o quê? Repetições, muitas palavras, em um ambiente público. Jesus fala que o Pai espera uma oração sincera dos seus filhos. E que no quarto secreto, isso nos remete a esse ambiente de intimidade e de silêncio. Repare que Jesus diz que quando nós estamos nessa posição de intimidade, de silêncio, diante do Pai, o Pai nos vê. Mas a oração não é falar com Deus. Talvez você que foi criado numa igreja, você aprendeu ali com seus pais ou na classe infantil, que quando nós oramos, nós estamos falando ali com Deus, com o Papai do céu. E Jesus fala que quando nós estamos no quarto secreto, o Senhor, Ele não simplesmente nos ouve, mas Ele nos vê. Oração não é somente a respeito daquilo que eu falo, mas a respeito daquilo que o Senhor vê em mim. É muito mais do que simplesmente aquilo que eu falo, mas como o Senhor me vê, como eu estou diante de Deus. O quarto secreto é o local onde nós nos rendemos a Deus e nos colocamos diante de quem Ele é. Onde nós estamos, naquele local, onde não tem ninguém para nos ver, a não ser o nosso Pai. É reconhecer quem nós realmente somos. Aquele local onde nós estamos, onde nós não somos capazes de impressionar ninguém. O Senhor está falando sobre a oração sincera. Muitas vezes nossas orações não passam de argumentações com Deus. Por isso Ele fala: vai para o seu quarto secreto, ore em silêncio. Às vezes nós oramos simplesmente repetindo palavras, tentando argumentar com Deus, como se Ele estivesse errado e nós estivéssemos certo. Ou se nós estivéssemos pedindo para Ele fazer algo que nós não podemos fazer, mas esse algo que nós não podemos fazer e queremos que Ele faça por nós, é algo que nós queremos que Ele faça, e não uma atitude de sujeição e de submissão à sua vontade. Muitas vezes nossa oração são pedidos a Deus, a respostas que nós queremos ouvir, porque nós não nos calamos diante dele. A oração é o chamado de Deus para o silêncio, para que a gente se relacione com Deus, conhecendo quem Ele é, e estar disposto a ouvir a voz de Deus. A oração é o chamado de Deus para nós, até mesmo para o descanso. Porque a oração não é, primeiramente, sobre mudar circunstâncias, mas a oração é sobre mudar o coração de quem ora. No Salmo 46, no versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado
na terra. Oração é sobre isso. É sobre se colocar diante de Deus para ter o nosso coração transformado, ter o nosso coração mudado. Porque nós focamos, muitas vezes, os nossos pedidos a Deus para que Ele simplesmente mude circunstâncias. E não para que Ele mude o nosso coração. E sabe por que nós fazemos isso? Porque geralmente, toda fonte de preocupação, de angústia, até mesmo de contentamento, está muito mais focada em circunstâncias do que no Deus que é o nosso Pai. Nosso coração é egoísta, nós somos egocêntricos, e insistimos em querer dizer para Deus o que Ele deve fazer, ou até mesmo pleitear uma resposta para uma decisão que nós já tomamos em nosso coração. Nós nos movemos de acordo com as nossas conveniências e buscamos um sinal de Deus para delegar para Ele a responsabilidade daquilo que nós queremos fazer. É a mesma atitude que Adão e Eva tiveram no Éden, só que com uma roupagem mais piedosa. Ao pecar, o que Adão faz? O Senhor pergunta a ele: Adão, você me desobedeceu, você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Adão faz? Foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, antes de ser minha culpa, foi culpa da mulher, e quem me deu a mulher foi do Senhor. Ele transfere essa responsabilidade para alguém. Qual é a resposta de Eva? A culpa foi da serpente. Nós já vemos ali, naquele primeiro momento, o traço do pecado, o primeiro traço da queda que os nossos primeiros pais tinham e nós herdamos. Nós somos assim. E às vezes nós jogamos isso até mesmo para o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós queremos nos mover de acordo com as nossas conveniências, estamos inclinados a tomar decisões, a tomar atitudes, e ao invés de buscar a orientação de Deus para que o Senhor sonde o nosso coração e até mesmo mude o nosso coração, nós estamos em busca de um sinal para que a gente possa delegar para Deus a responsabilidade de uma decisão que nós já tomamos em nosso coração. Nós nos movemos e fazemos de Deus um ídolo, como aquele que vai simplesmente chancelar aquilo que nós queremos fazer. Diante da angústia, do medo, da preocupação, do desânimo, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, o que Deus precisa mudar não é a circunstância que está me trazendo medo, angústia, preocupação ou desânimo. O que precisa mudar nesse caso é o nosso coração. Porque nós pecamos pela falta de contentamento em Deus. E por isso, para falar mais sobre esse aspecto da nossa vida em oração, que reflete diretamente na forma como nós nos relacionamos com Deus, eu queria trazer como exemplo um profeta chamado Abacuque, que viveu 600 anos antes de Cristo. Talvez você que não é cristão, que não tem familiaridade com a Bíblia, vai achar esse nome estranho, Abacuque, né? Mas existia um profeta com esse nome. Eu tenho um amigo que se chama Abacuque, inclusive. Era engraçado, porque toda vez que ele era um colega de trabalho, né, o pessoal do trabalho que não tinha familiaridade com a Bíblia achava esse nome super estranho. Mas é uma sugestão de nome também, né? Caso você queira nomear seu filho assim. Fred e Renato, se fosse menino, aí, ó, Abacuque. Renata está aceitando sugestões, tá, gente, para o nome do bebê. Estou brincando. Abacuque, ele viveu 600 anos antes de Cristo. E uma das características do profeta é que Abacuque era um profeta questionador. E o livro do profeta Abacuque, ele já começa com uma indagação. Abacuque 1, do versículo 2 e o início do versículo 3 vai dizer o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei eu,
e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Abacuque coloca diante de Deus o quê? Um quadro de violência, de injustiça na cidade de Jerusalém. E ele pergunta ao Senhor até quando aquela situação aconteceria com o povo escolhido de Deus. Ele não conseguia compreender como o povo escolhido de Deus poderia passar por aquilo. E ele questiona Deus e apresenta diante de Deus como se o Senhor não estivesse vendo todas as coisas. Toda aquela situação de quê? De injustiça e violência. E Abacuque pede ao Senhor o quê? Justiça e livramento ao povo. Entretanto, a resposta de Deus não veio exatamente da forma como Abacuque esperava. Vendo a determinação de Deus, o profeta Abacuque tentou mais uma vez interceder pelo povo, questionando a decisão do Senhor. Ainda no capítulo 1, no versículo 12, Abacuque vai dizer o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Nós vemos aqui uma tentativa de Abacuque o quê? De tentar convencer Deus de que aquela decisão não era a melhor para ajudar. Está vendo como nós somos pessoas que muitas vezes nós nos iludimos achando que nós podemos mostrar para Deus, orientar Deus, pedindo Ele. A gente sabe que Ele é todo poderoso, mas às vezes a gente acha que trata Deus como um tolo, como se Ele não soubesse o que Ele está fazendo. E a gente acha que nós podemos direcionar a ação de Deus. Abacuque tenta argumentar, mostrando que Deus não poderia destruir o seu povo escolhido. E além disso, que Deus não poderia usar um povo ímpio para punir o povo relativamente justo, como o povo de Judá. O profeta não agiu com arrogância, nós vemos que ele reconhece a soberania e o senhorio de Deus de alguma forma. Ele não age com prepotência, mas ele esperou ouvir uma resposta de Deus aos seus questionamentos de acordo com aquilo que ele achava que deveria ser feito. Só que o Senhor, ele responde, já lá no capítulo 2, no versículo 4, eu não vou ler aqui, mas ele responde que tudo acontece de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu tempo. E o Senhor, ele faz a seguinte afirmação, que o justo vive pela fé. A mesma expressão que nós vemos se repetir no Novo Testamento. Quando nós questionamos os acontecimentos que estão à nossa volta, quando as situações que estão à nossa volta nos pressionam e nós começamos a reclamar, precisamos ter uma atitude de crer e se aquietar diante de Deus. Crer que nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, porque Ele conhece o nosso coração. Abacuque, primeiramente, questionou a demora de Deus para cumprir justiça. O que Abacuque precisava, e nós também precisamos entender aqui, é que Deus não demora em cumprir a sua palavra. Porque Deus age. Quantas vezes nós somos enganados pela ideia de um Deus que é passivo, de um Deus reativo às nossas ações? Quantas vezes nós ouvimos expressões como a oração é a alavanca que move o braço de Deus, por exemplo? Expressões como essa, que distorcem o verdadeiro sentido da oração, é a falta de um conhecimento profundo de quem Deus é, a falta de um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Porque, na verdade, o que nós vemos é lá o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, dizer o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Deus não está esperando a nossa ação para reagir. O nosso Deus, que é Pai, é aquele que sempre toma a iniciativa por nós. Deus sempre toma a iniciativa. E isso começa desde o momento da nossa salvação. Porque se não fosse Deus tomando a iniciativa em enviar Jesus Cristo, nós não seríamos salvos. Porque a palavra de Deus diz que a nossa condição antes de nos encontrarmos com o Evangelho é que nós estávamos mortos. Então a salvação não é uma reação de Deus a uma ação nossa. Na verdade, a nossa vida precisa ser uma reação à ação de Deus por nós. É a esse Deus que nós oramos. E é interessante que depois desses questionamentos, voltando ao exemplo do profeta Abacuque, acredito que vocês tenham estudado na EBD. Abacuque já foi estudado? Não, ainda não, né? Então, eu estou dando só alguns spoilers, isso aí. Nós estamos estudando, aí fica um convite. Você que quer conhecer mais sobre a vida do profeta Abacuque e outros profetas menores, venha 5 horas, todo domingo, nós temos aí a nossa escola bíblica dominical. No final do livro de Abacuque, nós vemos uma linda canção, que é muito conhecida, que nós vemos que, diante de toda aquela circunstância, e diante da ação de Deus, o que mudou, muito mais do que a circunstância, foi o coração do profeta. Porque ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Irmãos, o que o profeta diz no final é o seguinte: ainda que tudo continue ruim, ainda que falte o recurso, talvez, parafraseando para os dias de hoje, ainda que eu fique desempregado, ainda que a crise financeira do nosso país piore, ainda que a crise política seja ruim, ainda que a gente esteja debaixo de um governo ruim, ainda assim eu me alegrarei no meu Senhor. Ainda que eu fique desempregado, ainda que eu perca os benefícios da empresa que eu trabalho, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso, meus irmãos, a oração não é um momento de convencimento de Deus. A oração é um convite para se atirar nos braços de Deus e confiar em quem Ele é e confiar naquilo que Ele vai fazer. Orar é atirar-se nos braços do Pai e confiar naquilo que Ele vai fazer por nós, independente das circunstâncias. A oração sincera significa saber que, a despeito de qualquer circunstância, boa ou ruim, Deus continua reinando. Quando nós olhamos para toda a situação, para toda essa confusão que tem no nosso país, às vezes decisões que agradam uns e desagradam outros, o medo da política, o medo da crise econômica. Claro que a gente precisa de alguma forma se preocupar, interagir com todas essas coisas, mas a questão é o quanto essas circunstâncias têm nos afetado e o quanto nós temos colocado, depositado as nossas esperanças nessas coisas, de forma que nós estamos nos esquecendo que Deus continua reinando. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Que assim como no tempo do profeta Abacuque, mesmo diante de tanta violência, mesmo que diante de toda injustiça, Deus continuava reinando. Assim é nos dias de hoje, Deus continua reinando. O nosso Deus, Ele não saiu do trono. A despeito de todas as injustiças, da corrupção, nós ficamos indignados com isso tudo, questionamos Deus, como se nós fôssemos mais justos do que Ele.
Às vezes nós questionamos Deus, assim como o profeta Abacuque questionou. E se você olhar, parece que a gente está falando para Deus, como se nós tivéssemos um senso de justiça mais apurado do que o nosso Deus tem. Mas só que essa vida de oração, conhecendo quem Deus é, vai mudar, antes de tudo, o meu coração. Quando eu oro, reconhecendo a paternidade, a soberania, a onipotência do nosso Deus, independente se a circunstância vai ser mudada ou transformada, o que muda é o nosso coração. E isso muda o foco da nossa vida. E isso traz para nós o quê? Contentamento em Deus. Uma vida de oração gera em nós uma vida de contentamento. E passamos a viver sob essa perspectiva, ao invés de sermos condicionados a buscar contentamento nas circunstâncias. Já percebeu que nós pensamos assim? Nós achamos que a vida, o sentido, o significado da vida é assim? É ter contentamento na circunstância? Achar que uma vida de contentamento depende se eu vou me casar com aquela pessoa que eu sempre quis, ou aquela pessoa que eu projetei. Normalmente nós projetamos pessoas perfeitas, e depois que a gente cresce, a gente descobre que ninguém é perfeito, nem os nossos pais. A gente busca nortear a nossa vida e achar que nós vamos encontrar contentamento com a quantidade de dinheiro que a gente vai ganhar, ou com a profissão que a gente vai conseguir. A gente foca a nossa vida e projeta contentamento em circunstâncias. Por isso que quando a gente não conhece Deus verdadeiramente, o seu caráter, a sua identidade, a sua singularidade, por isso que a nossa oração também é sempre focada em circunstâncias, porque nós achamos que o contentamento vem a partir de circunstâncias. Mas se a gente não tiver o nosso contentamento em Deus, independente das circunstâncias, nós sempre vamos permanecer frustrados, abatidos, fracos e desanimados. Porque mesmo que você consiga se casar com aquela pessoa que você projetou, imaginando que a pessoa fosse daquele jeito, em algum momento você vai se frustrar. Mesmo que você consiga ganhar muito dinheiro, se você acha que o dinheiro é a fonte do seu contentamento, você nunca vai estar satisfeito com a quantidade de dinheiro que você tem, por mais que você tenha. Ou pior, você pode se transformar em alguém completamente frustrado o dia que você perder esse dinheiro. Se a sua fonte de contentamento está numa profissão que você projetou como a melhor do mundo, um dia você vai se frustrar porque você vai descobrir que aquela profissão não é capaz de suprir os desejos, os anseios do seu coração, porque você transformou o relacionamento, o dinheiro, a carreira, tudo isso num ídolo. E nenhum ídolo é capaz de satisfazer, de nos satisfazer, de dar para nós pleno contentamento. Por isso, quando a nossa oração ela é focada simplesmente em circunstâncias, isso é um sinal de que nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus e entender que o propósito maior da oração é mudar o coração de quem ora. Eu não estou falando, meu irmão, que Deus não muda a circunstância, que Ele não transforma a circunstância. O que eu estou falando é que o propósito principal da oração é mudar o coração de quem ora. Se nós quisermos ter um relacionamento profundo e sincero com Deus, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Mas antes de tudo, nós precisamos conhecer a identidade e a singularidade desse Deus que ouve a nossa oração. Nós precisamos entender e conhecer quem está ouvindo a nossa oração, ou melhor, quem está nos vendo orando. Para que de fato a gente reconheça e se relacione com Deus como um pai,
e não como um ídolo. Não simplesmente como um ídolo que está aqui para satisfazer as nossas vontades. Um ídolo que requer sacrifício, que espera serviço para ser convencido ou conquistado. Mas sim aquele Pai, aquele que serviu e se sacrificou para abrir um caminho até Ele, para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. A oração é a nossa atitude de se aquietar e deixar Deus agir. É a nossa atitude de reconhecer o poder, o senhorio, confiando naquele que nunca cessa de trabalhar por nós. Aquele que não é reativo às nossas ações, mas é aquele que está à frente, trabalhando o tempo todo pelos seus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua palavra. Reconhecemos que Tu és santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor Deus, nós declaramos que só Tu és Deus, que não há nenhum outro Deus além de Ti, que nós somos povo do Seu pastoreio. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos adotou, que o Senhor nos recebeu como filhos, Senhor Deus, que o Senhor se sacrificou, Senhor Deus, e abriu um caminho para que nós estivéssemos hoje na Tua presença. Senhor, obrigado, porque o Senhor não para. Por isso, Senhor Deus, aquieta o nosso coração e nos ensina, Senhor Deus, a descansar em Ti. Confiar, Senhor Deus, em quem Tu és e sabendo, Senhor Deus, que o Senhor trabalha dia e noite. Nos ensina, Senhor Deus, a entender a Tua vontade a cada dia. No nome de Jesus. Amém.